Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Márcia. Estamos aqui novamente para batermos um papo. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na Rádio Lola Paluter, aqui no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. É isso, né, João? Isso aí, Márcia. Muito boa tarde a você que está nos ouvindo nesta quinta-feira. Vamos para mais um Lola Talk. Vamos ouvir um hino de louvor, daqui a pouco a gente volta. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui. Só pra louvar o Senhor, um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui de novo no nosso programa o professor Roger, lá da FLT, né? O papo de hoje é sobre o Pai Nosso. Na última live, no nosso último bate-papo, a gente estava falando sobre o perdão. E aí a gente comentou a respeito do Pai Nosso, principalmente daquele pedacinho básico ali, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Foi aí, então, a questão do perdão que nos trouxe aqui para o Pai Nosso. É sobre isso que a gente quer conversar hoje, né, João? Exatamente. Se você não ouviu este programa sobre o perdão, vai lá no YouTube Luteranos Pires, você vai encontrar o programa lá. Roger, fala um bom dia, uma boa tarde pro povo aqui, ó. Boa tarde, pessoal. É muito legal estar aqui na Lola Paluter novamente. E Márcia, é sempre uma alegria, também com o João aí nos bastidores.
de poder compartilhar com vocês da palavra de Deus e sobre esse tema importante. O Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou, né? Então, quem somos nós para rejeitar uma oração que Jesus ensinou, né? Por isso, só esse fato já faz com que a gente tenha muito motivo para conversar sobre ele, né? E é uma alegria estar de novo aí com vocês, na comunidade de Pires, e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Roger, hoje de manhã eu tava pensando também, nossa, eu começo a viajar na maionese pra variar, né? É coisa incrível. Aí assim, né, a gente fala que a oração é uma conversa com Deus. Mas eu acho interessante também que naquela época já, vamos dizer assim, os próprios discípulos já tinham um pouquinho de dificuldade nessa questão da oração, né? Assim como nós também muitas vezes, ai, eu tenho vergonha, ai, eu não sei o que eu vou falar, sabe? Aquela coisa toda, né? Sim. Então os próprios discípulos já pediram para Jesus para que Jesus ensinasse a eles a orarem, né? Eu acho esse fato interessante também, né? O que você me Olha, diz? Márcia, é muito legal. Você toca num assunto fundamental quando a gente vai falar do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso no Novo Testamento, ela está em 2 lugares diferentes. Ela está em Mateus, capítulo 6, que é o texto que a gente mais conhece dentro do Sermão da Montanha, e está em Lucas 11. Esse texto a gente quase não lê muito assim nesse contexto do Pai Nosso, mas é exatamente em Lucas 11, verso 1, onde um dos discípulos pergunta para Jesus, pede para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então, eu acho também, o que você está pensando aí, eu também estava pensando quando eu estava me preparando para hoje, né? Ou seja, os judeus têm um livro de oração com 150 orações, que são é o livro de Salmos. E eles ainda não sabem orar. Então, assim, é muito, muito impressionante. Na verdade, isso mostra para nós 2 coisas, né? A necessidade que eu tenho de orar e a minha incapacidade, porque eu não sei orar. O apóstolo Paulo também vai falar isso, né? Em Romanos 8, que nós não sabemos orar e o Espírito Santo intercede por nós. Então, essa pergunta desse discípulo de Jesus, ensina-nos, Senhor, a orar, ela é paradigma para nós, porque nós também não sabemos orar. Né? Mesmo que nós também temos o livro de Salmos, mesmo que nós também temos a oração do Pai Nosso, que temos aí 2000 anos de tradição litúrgica da igreja, onde oração nunca faltou, ainda assim nós não sabemos orar. E precisamos pedir isso para Deus sempre de novo. Mas nós não sabemos orar ou nós temos dificuldade em nos apresentarmos diante de Deus e colocar as nossas dúvidas, os nossos anseios? Porque a gente ouve, assim, é uma questão minha, né? A gente sempre ouviu que Deus já sabe tudo. Ele Sim. Conhece o nosso coração. Ele verdade. conhece tudo que passa pela nossa mente. Então você fala assim, nossa, mas eu vou orar, mas Deus já sabe que eu vou falar. Né? Aham. A gente pode ter essa certeza e não tem nada de errado pensar assim, Márcia. Mas, de fato, são as 2 coisas. Nós não sabemos orar e nós temos dificuldades. As 2 coisas estão bem juntas. E aí a gente usa desculpas. Uma delas pode até ser essa que você fala. Se Deus sabe, para que eu vou falar com ele? Né? Por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? Mas justamente porque Deus sabe de tudo, ele espera que eu também saiba. Por exemplo, eu posso dizer, Deus, me perdoa por tudo, amém. Tá tudo certo, Deus vai ouvir essa oração. A pergunta é se eu sei por tudo aquilo que eu estou pedindo perdão. Ou, obrigado por tudo, Senhor, amém. Deus sabe, porque é Ele que dá as dádivas dele para nós, né? A pergunta é se eu sei pelo que eu estou agradecendo. Então, no fundo, a oração, na verdade, é um relacionamento com Deus. Ela proporciona esse relacionamento. Mesmo sabendo que Deus sabe tudo, a pergunta não é se Deus sabe, a pergunta é se eu sei. A pergunta, Deus não precisa da minha oração, Deus nem precisa da minha oração, mas eu preciso falar com Ele. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente deveria entender as orações da Bíblia, o orai sem cessar, que o apóstolo Paulo fala também lá em Tessalonicenses, né? Não é que eu vou acordar de manhã orando e já vou ficar o dia inteiro orando, né? Não é uma vida no mosteiro, não é isso. Mas é eu viver uma vida em constante relacionamento com Deus, em que eu coloco para Ele as minhas angústias, a minha gratidão, aquilo que eu quero interceder por outros, e isso não tem um horário na agenda. A gente até pode fazer isso para poder se disciplinar, mas no fundo, a gente pode orar em qualquer momento, né? Porque a gente tem necessidade, a gente precisa dessa oração, desse relacionamento.
A gente tem que ter esse contato com Deus, né? Isso faz parte, né? Faz parte da fé. Quem crê em Jesus, ora, né? Uhum. Porque senão a fé fica manca, vamos dizer assim, ela fica só de um lado, né? A fé, ela é um relacionamento de um Deus que fala comigo a partir da sua palavra e eu respondo por meio da oração. Senão é um diálogo que não tem comunicação, né? Não tem comunicação. Nossa, ó, a gente já tá entrando em outro assunto, a gente já tá virando pra oração e estamos esquecendo, deixando de lado o Pai Nosso. Então vamos lá, vamos começar no Pai Nosso, então. Isso. Pai Nosso que estás nos céus. Olha, essa é uma das frases que também a gente estava falando antes de começar a gravação, né? Que daria para ficar uma live só sobre isso aí. Na verdade, aqui tem duas coisas bem importantes. A primeira é que Jesus ensina a gente como a gente chama Deus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Aqui a gente tem que lembrar de uma coisa bem importante que hoje é um pouco polêmico. Chamar Deus de Pai na Bíblia não significa que ele é um homem, né? Não existe essa questão. Ele é pai não porque ele é homem. Deus não é homem e Deus não é mulher. Por isso também não é autorizado, confessionalmente falando, chamar Deus de mãe, como ultimamente tem sido meio moda por aí, mas nós não temos base bíblica, nem teológica, muito menos confessional, dentro do contexto luterano para chamar Deus de mãe, embora tenha pessoas que acham que isso é assim. Deus é pai porque ele é o fundador da aliança, é por isso que ele é pai. Pai não é um termo aqui, digamos, de uma paternidade como eu tenho 2 filhos, né? Isso tem a ver com aquele que criou, que fundou uma aliança com Israel, lá no Monte Sinai, onde ele deu os 10 mandamentos, onde ele firmou uma aliança dizendo, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, e é esse Deus que cria essa aliança, que dá as condições para esse povo viver como povo liberto da escravidão, agora para servir as pessoas e a Deus. Então, é um termo que a gente poderia quase chamar de patrono, então, para poder entender, né? É uma pessoa que é responsável por uma grande instituição que é a sua aliança, e essa aliança significa, é o amor de Deus por nós, que é um amor incondicional, que não depende da minha aceitação ou não. Deus me ama, eu aceitando isso ou não. Né? Assim como o povo de Israel foi chamado a responder a esse amor e essa aliança como filho, né? O profeta Oséias vai usar uma expressão muito legal no capítulo 11 do seu livro, do Egito chamei o meu filho, né? Ou seja, é uma frase indireta chamando Deus de pai e que tem a ver com o resgate, a saída, a libertação do Egito, né? Do Egito chamei o meu filho, eu tirei esse meu filho, o povo de Israel, com o qual eu fundei uma aliança. E Jesus também não é filho de Deus por uma questão de paternidade masculina, é porque também aí tem um aspecto importante da aliança, da nova aliança, e filho de Deus é um título messiânico, era um nome dado ao rei. Todo rei no Egito, na Babilônia, em qualquer lugar do Antigo Oriente, o filho de Deus era o rei. Jesus não é apenas o Filho de Deus por ser, digamos, uma das pessoas da Trindade, né? Por ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas por causa por ser o Messias, por ser o Salvador, por ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Apocalipse vai dizer. Então, essa primeira frase da oração do Pai Nosso nos ensina a chamar Deus de Pai, porque ele é aquele que permite a salvação, é aquele que permite um relacionamento comigo. E aí vem também uma outra coisa, chamar Deus de Pai é um relacionamento de novo pessoal com esse Deus. Ele está nos céus, porque Deus é Deus, e ele não é manipulável. Eu não posso pegar Deus como eu pegaria uma garrafa de água mineral e boto debaixo do braço para levar. Deus não se deixa manipular e ele não se deixa apalpar, porque ele é Deus. Né? Essa é a diferença entre Deus Criador e nós, criaturas. Mas ele, na oração do Pai Nosso, nos permite chamá-lo de Pai, como aqueles seus filhos que vêm para ouvir a sua palavra e para ter um relacionamento pessoal com ele. Essa é a perspectiva da primeira frase dessa oração. Eu distingo entre um Deus que está do meu lado, que está perto de mim, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Eu não posso manipulá-lo. Essa questão de estar nos céus
É justamente essa diferença, então, que você coloca, né? Exatamente, exatamente. É uma diferença que a gente precisa, de novo, afirmar, porque hoje existe uma tendência de divinização do ser humano, e na época da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, tudo aquilo que era criatura de Deus, ou criação de Deus, foi divinizado, né? A Mãe Terra, os animais, o Sol, a Lua, as estrelas. No Antigo Testamento, tudo isso era Deus. Tem o Deus Sol, tem animais que são vistos como divinos, a terra era divina, a água era divina, tudo era divino, tudo era Deus, né? E o Antigo Testamento vai dizer, não, tudo isso é criatura de Deus, é criação de Deus, não tem nada de divino neles. O Novo Testamento pressupõe isso, porque no Império Romano também havia uma tentativa de divinizar, principalmente o imperador romano. Nós temos um período na história em que o imperador se auto-intitulou Deus, né? Então, nesse sentido, a oração do Pai Nosso faz essa diferença. Eu sou criatura, eu sou pó da terra. Mas veja que privilégio que o pó da terra tem de chamar o Deus Criador do universo de Pai. É um privilégio. Nossa, essa frase, ela me impacta muito. Porque quando eu trabalhei no livro de Jó, no meu doutorado, o assunto da presença de Deus, foi o tema, né? A presença de Deus no livro de Jó, a gente percebe essa dimensão, que Deus, ele está do teu lado, ele prometeu estar presente, mas ele é um Deus que está nos céus. E céus, na linguagem bíblica, significa um lugar distante da terra. E marca, sim, uma distância, mas uma distância que a gente chamaria, vou usar uma palavra meio técnica, ontológica, né? Nossa. Que tem a ver com o ser, né? Não uma diferença espacial. Espacial significa ele está aqui do meu lado. Ele é o Emanuel, agora nós estamos chegando aí no Advento, no Natal, é o Deus conosco, ele está do meu lado. Mas ele é Deus, ele continua sendo Deus, e por isso eu não tenho como manipulá-lo, como dar ordem para ele, né? No Brasil está cheio de algumas igrejas aí que dizem, eu te ordeno, Deus. Nossa, que petulância, né? Eu não posso, eu posso humildemente chegar diante dele e chamar Pai. A terceira coisa dessa frase, Márcia, se tu me permite já emendar aqui, não, é a questão do nosso, né? Nossa, eu ia falar sobre isso agora. O nosso parece tão pequenininho ali no meio, tão desapercebido, né? Mas ele caracteriza que eu vivo em comunidade. Ou seja, eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, eu posso chamar de meu pai, não tem problema, tá tudo certo, porque Deus nunca tem netos, ele só tem filhos. Isso significa que existe um relacionamento pessoal com Deus, mas eu não vivo a minha fé sozinho, isolado, distante, lá na minha casa. Não, eu vivo em comunidade. Isso é uma perspectiva muito bonita do Pai Nosso, que nos coloca como pessoas que estão no mesmo nível, né, que estão na Terra aqui, clamando por um Deus que fundou a sua aliança em Jesus Cristo e que pode ser chamado de nosso Pai, que está conosco em cada dia, e que está no céu, mas que vem até nós, e que permite que você e eu nos aproximemos dele diante do trono da graça, e falemos com ele. Então, é a oração da comunidade. Por isso que a história da igreja deixa claro, até a história da liturgia, que todo culto cristão vai terminar com a oração do Pai Nosso. Mesmo que tenha igrejas hoje que não fazem isso, mas a história da igreja deixa claro que a oração do Pai Nosso foi um dos primeiros elementos que entraram dentro da liturgia cristã. E outra, o Pai é nosso, não é só meu, né? Exatamente. Ele é nosso, é a expressão da comunidade. É a comunhão, né? Exatamente, é bem isso. Legal. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Sim, tu pulasse uma frase que é o santificado seja o teu nome. Verdade. Mas pode... Olha lá, puxa a orelha. Puxa a orelha, ai. Puxa a orelha. Mas vamos falar dos dois, então. O João quer fazer uma observação aqui, ó. Vai ter que voltar pro ensino confirmatório, hein, Márcio? Vou ter que voltar pro ensino confirmatório. Participar mais dos cultos, João, olha só, é entusiasmo aqui, ó. Não tem problema, fica tranquila. Eu, no meu PPHM, no período prático de habilitação ao pastorado, na época ainda era PPHP, lá na paróquia Pedro, em Jaraguá do Sul, eu, num culto de Santa Ceia, fiz 2 vezes o Pai Nosso. Olha, você reafirmou mesmo. O zelador ficou meio bravo comigo que ele teve que 2 vezes puxar o sino, né? Porque em Jaraguá, durante a oração do Pai Nosso, se puxava o sino. Então ele ficou meio bravo comigo, mas tudo bem, não tem problema. Faz a gente parte. Às vezes esquece.
né? A gente às vezes esquece. Mas assim, ó, essas duas próximas petições, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, elas também estão ainda dentro desse âmbito do meu relacionamento com Deus. A gente até poderia dizer que o Pai Nosso tem duas perspectivas. Uma em que eu me dirijo a Deus, falando sobre Ele, e depois vem frases do Pai Nosso, petições, né, orações, que tem a ver com a gente, que tem a ver com o mundo aqui no dia a dia. Então, santificado seja o teu nome, na verdade o nome de Deus já é santo por si mesmo, né? Ele é totalmente santo, 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 diz o profeta Isaías, capítulo 6. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo, e aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Estou aqui fazendo um pequeno resumo dessa perspectiva, né? E quando a gente fala de nome de Deus na Bíblia, isso tem a ver com a presença dele, né? Tem uma tradição do Antigo Testamento, principalmente do livro de Deuteronômio, que vai dizer que o povo de Deus não pode dispor da presença de Deus. Ele não tem a presença de Deus como ele quer. Deus precisa ser invocado, porque Deus é santo. Por isso que o templo era o lugar onde se invocaria o nome do Senhor, né? Depois, obviamente, isso foi um pouco mais amplo, e Jesus, lá no Evangelho de Mateus, vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará. Então é muito legal quando a gente fala do nome de Deus, porque ele tem a ver com a presença dele aqui entre nós. E junto com isso, santificar significa que esse nome seja santificado em nós, porque o nome de Deus já é santificado. Ele seja santificado aqui nesse mundo, ele seja reconhecido nesse mundo. E isso significa que a igreja, já que nós oramos Pai Nosso e tem esse aspecto comunitário, que a igreja nesse mundo, ela é testemunha desse nome, dessa presença. Onde a igreja está e onde ela anuncia o evangelho em nome desse Deus, ali está sendo santificado, né? Por isso que a gente ora para que Deus santifique a nossa vida, para que ele... Santificação, inclusive, é obra do Espírito Santo, né? Então, santificado seja o teu nome entre nós, e isso é obra que o Espírito Santo vai fazer, né? E aí vem a petição que você queria colocar, né? Venha o teu reino. Essa também é uma petição muito especial, porque venha o teu reino, é o reino de Deus. E o reino de Deus não é desse mundo. Então já começa por aí, né? Jesus vai dizer que o reino de Deus não é desse mundo, então não tem comparativo, né? Não existe um comparativo com os reinos e governos desse mundo. Os reinos e governos desse mundo são sempre manipulados, ou eles são manipuláveis, eles são corruptos, né? Não precisamos nem falar muito, né? Na região do Brasil, no Brasil, isso é uma epidemia histórica de 500 anos. Não houve um momento em que a gente não pôde falar na história do Brasil da corrupção. Isso é uma vergonha, né? Por isso não dá para pegar a política como exemplo para falar de reino de Deus. Infelizmente, isso também é misturado hoje em vários segmentos das igrejas, né? Seja igrejas que têm um viés mais libertário ou até mesmo neopentecostal, sempre se quer botar um Messias ali no meio. E o reino de Deus não é desse mundo. Nós aguardamos um reino que vem e que já veio em Jesus Cristo. Então, venha o teu reino, é o que nós estamos comemorando agora no Advento, na verdade. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, que vai trazer a consumação desse reino. Mas o reino já existe. A gente, como igreja, é chamado a anunciar o reino de Deus, né? Jesus, isso fez parte da pregação de Jesus, né? Se a gente abre o Evangelho de Marcos, no capítulo... primeiro, nós temos a primeira prédica de Jesus, né? É muito legal isso, Marcos 1, verso 15, eu quero ler esse versículo, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse faz parte da pregação de Jesus. Jesus teve uma prédica de 3 pontos, né? Quais são os 3 pontos? O tempo está cumprido. Todo esse tempo de expectativa da vinda do reino de Deus foi cumprido, Jesus chegou. O reino de Deus está próximo no sentido de que ele está perto, ele está aqui, é ele mesmo. E agora, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, quando a gente ora pedindo, venha o teu reino, Senhor,
não é só uma oração para que haja paz, não é só uma oração para que haja o fim de todas as guerras e de todas as maldades, mas é uma oração que está pedindo pelo avivamento, porque o reino de Deus tem a ver com arrependimento, ele tem a ver com perdão de pecados, ele tem a ver com fé, com crer no Evangelho. Isso transcende, isso vai para muito além do que só promover paz. Isso vai muito além do que só promover justiça. Paz e justiça sem arrependimento não vale de nada. Os acordos de paz que nós temos no mundo inteiro, sem arrependimento e sem crer no Evangelho, não vale de nada. Né? Então, por isso que é importante a gente ter uma consciência do que significa esse venha o teu reino. E esse reino não é meu, não sou eu que instauro esse reino, não é a igreja que decreta o reino de Deus aqui no mundo, é algo que Deus faz. A igreja é coparticipante, mas não é ela que decreta isso, né? Não é ela ela anuncia, mas o reino não é dela. Né? E ela também não é o reino de Deus, isso também é uma outra coisa. A igreja não é o reino de Deus, o reino de Deus é muito além. A igreja faz parte, ela é participante, ela tem o privilégio de ser a voz que clama no deserto, assim como João Batista foi antes de Jesus vir. Hoje é a igreja que vai anunciar a vinda do reino, mas não é ela que é o reino. Acho que nós devemos aprender mais com João Batista, que disse que é para Jesus crescer mais e é para ele diminuir. Né? Às vezes a igreja acha que ela é a cereja do bolo. Ela não é a cereja do bolo, ela é só uma serva inútil, vai dizer Jesus, né? É uma serva que justamente tem aí a tarefa de anunciar esse reino. Mas é bem especial. Venha o teu reino, Senhor. É aquilo que João Batista fala, né? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Bem isso, Márcia, bem isso. Né? Bem E isso. essa questão do reino também tem alguma coisa a ver com o juízo final? Tem, de qualquer forma. Né? Nossa, que legal, porque é isso que nós comemoramos agora. Domingo vai ser o primeiro domingo de Advento, certo? Sim. Nós já sabemos que o Messias chegou. Então, nós não estamos aguardando Jesus nascer em Belém de novo. Embora a gente celebre o Natal e a gente no Advento vai se preparando para isso, os textos bíblicos apontam para isso, apontam para todo esse aspecto que aconteceu há 2000 anos atrás. Isso tem a ver com a lembrança da história da salvação. Mas o Advento também é a esperança de que Jesus vai voltar. Ele vai retornar, assim como nós confessamos no Credo Apostólico, né? Que virá para julgar os vivos e os mortos. Isso significa que Advento tem tudo a ver com o juízo final e a oração do Pai Nosso, venha o teu reino também. Só que esse juízo final, ele tem a ver com também uma obra de Deus, né? Infelizmente, a gente gosta de fazer o juízo já antes, né? A gente já vai separando os cabritos das ovelhas antes, o trigo do joio. Mas isso é uma tarefa de Jesus, né? Bem humano isso, né? É bem humano, a gente já julga todo mundo antes. Né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas isso. Aquele fulano não vai. Ele fez isso e aquilo outro, né? O critério é bem claro, é crer em Jesus Cristo, né? Esse é o critério. E vai depender muito de cada um naquela hora, né? Exatamente. Então tá, mais alguma coisa ali? Não, esse tá... Nossa, até tem mais coisa, mas daí nós não vamos chegar até o amém, né? Qualquer coisa a gente faz o Pai Nosso parte 2 aí, né? Isso. Tá, deixa eu me concentrar agora. Seja feita a tua vontade. Olha só. É muito interessante, porque essa é uma frase que caracteriza também a nossa própria fé. Muitas pessoas entendem a fé como acreditar numa lista de doutrinas, né? Ou de uma crença em um ser divino. Fé na Bíblia é rendição, significa submissão a Deus. E se eu me submeto a Deus, eu me submeto à sua vontade. A oração do Pai Nosso está dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Então, na verdade, no céu a vontade de Deus sempre é feita. No céu, de novo, né? Não é lá em cima, onde tem as estrelas penduradas, o céu é uma linguagem simbólica para falar dessa realidade de Deus. Então, onde Deus mora, onde Deus está, a vontade dele é feita. E a gente daí entra aqui num conflito de interesse, né? Porque, na verdade, nós temos a nossa vontade. E Deus não tira a nossa vontade. Deus não é um estraga-prazer, que tudo que eu gosto ele não gosta, tudo que eu quero ele não quer, e tudo que eu preciso ele não vê necessidade. Então, assim, não é isso.
mas a pedir para que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus? Que todas as pessoas creiam no Evangelho, que o amor de Deus seja pregado, que as pessoas vivam do Evangelho, do perdão de Deus. Principalmente a vontade de Deus está atrelada à salvação. A vontade de Deus é atrelada à salvação. O Paulo, lá em Timóteo, vai dizer, né, que é o sonho de Deus, né, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e conheçam o Evangelho, tenham o conhecimento do Evangelho. Então, é isso que significa que a vontade de Deus seja feita. Só que a vontade de Deus também acontece nas contingências do nosso dia a dia, e é aqui que a gente entra em conflito, porque eu vou ter que dizer, seja feita a tua vontade, quando eu tenho que sepultar pessoas queridas. Seja feita a tua vontade quando, de repente, eu tive perdas na minha vida. Então, por isso que essa oração, essa petição do Pai Nosso, pela vontade de Deus, é a entrega da minha carta de falência diante de Deus, né? Empresas, quando vão à bancarrota, né, quando elas vão falir, elas têm que declarar a sua falência. Então, dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, significa, é contigo, não é comigo. Eu talvez gostaria que fosse diferente. Isso principalmente é quando a gente passa por sofrimento. Principalmente a perda de alguém, que a gente tem que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Se tu queres levá-la, é contigo. Se a gente crê que Deus é Deus de vivos e mortos, como diz a Bíblia, né? Então nós precisamos nos submeter a isso. Então não é que Deus é sempre contrário à minha vontade, mas a pergunta é se a minha vontade está orientada aos princípios de Deus, à vontade de Deus, à orientação de Deus. Expressão dessa vontade nós também encontramos no Decálogo, encontramos nos 10 mandamentos. Ali, o Lutero vai chamar os 10 mandamentos de vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que eu tenha um relacionamento pessoal com Ele, que eu santifique o seu nome, que eu descanse. Né? Descansar faz parte da vontade de Deus. Não é só da nossa, né? embora a gente está com crise de descanso, né? Porque o lazer virou trabalho, né? A gente volta mais cansado do fim de semana do que da segunda-feira, e ao mesmo tempo a questão de descansar mesmo, né? De poder ter um momento também diante dele em culto. O 4º mandamento, honrar pai e mãe. O 5º mandamento, ou seja, já tem assunto para outra live também, né? Mas, os 10 mandamentos. Mas, de qualquer forma, a vontade de Deus está expressa nisso. Deus é tão bondoso que ele não deixou assim, aleatório, o que é a vontade de Deus. Não, está ali claro, está na palavra dele. Né? A obediência a ele, não uma obediência por exigência, a obediência por fé. Obediência por fé é o que o Bonhoeffer vai dizer, aquele que crê obedece. E o que obedece crê. Né? No seu livro Discipulado, primeiro capítulo ali, primeiros 2 capítulos, ele vai falar disso. Que tem a ver com alguém que foi salvo, que foi perdoado. Quem foi perdoado é grato a Deus, e por isso ele vai obedecer. Ele vai fazer a vontade de Deus. Mas daí a gente não consegue, né? Por isso a gente ora. Por isso a gente está orando. Senhor, faça a tua vontade, porque se depender de mim, eu só faço a minha. Né? Então, nesse sentido, essa petição, ela é a nossa carta de falência a Deus, dizendo, toma a rédea da minha vida, né? Cuida dirige os meus passos, porque eu sozinho vou para o lugar errado. E assim na terra como no céu, né? Exatamente. Em todos os cantos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Olha, que legal. Olha, Márcia, essa é uma pequena palavra, pão, é uma palavra, como é que eu vou dizer? É impressionante como nós temos tanta diversidade, pluralidade cultural nesse mundo, mas se tem uma coisa que parece que nos une, é o pão. Nós temos, o pão é um alimento universal, ele não foi inventado pelos alemães. Os alemães inventaram o pão preto, talvez. Aquele pão cheio de centeio e cheio de grão. Quando a gente está na Alemanha, a gente fica até encantado com as prateleiras das padarias, que tem quase um tipo de pão para cada alemão que existe no mundo. Mas em si, a gente percebe que o pão é um alimento de fato universal. E aqui, na oração, Jesus não está pedindo para que os padeiros se deem bem na vida, né? Ou seja, se o pão nosso... O pessoal monte várias padarias, né? O padeiro vai ficar sempre feliz com essa frase da oração. Mas, na verdade, o pão reduz aqui, o resume, melhor dizendo, tudo aquilo que tem a ver com o nosso sustento. Aí o Lutero, lá no
no Catecismo Maior, ele tem uma lista do que significa pão, é muito especial. É desde tempo bom, chuva, roupa, bom governo, ele fala, tudo que tem a ver com o sustento, tem a ver com esse pão. E o mais legal é que na versão original do Pai Nosso, no texto grego lá do Evangelho de Mateus, e também na tradução que foi feita para o aramaico, a palavra é a ração diária. Não ração de animal nesse sentido, tá? Mas é aquela porção diária. Quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você não está só orando para que Deus te sustente, mas para que Deus te sustente hoje, porque amanhã é outra história. Ou seja, é uma oração contra a ansiedade. É uma oração para que eu viva do maná e não das carnes de panela do Egito. O povo de Israel tinha que depender do maná, que era a porção diária. É a mesma palavra. Né? Ele vinha, o povo de Israel não podia guardar maná para o dia seguinte. Porque isso era uma prova de desconfiança de Deus. O povo tinha que aprender nos 40 anos de deserto que Deus vai sustentar eles diariamente. Por isso, se preocupe com o dia de hoje. Hoje, agradeça pelo sustento de hoje. Amanhã é outro dia e confie em Deus que Deus vai te dar. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, que Deus nos sustenta diariamente. Outra coisa que a oração do Pai Nosso nos exorta daí, aqui ela nos exorta a confiança diária de que o sustento de Deus vai acontecer. Mas ela também tem uma outra exortação. Infelizmente, por causa do pecado, da nossa injustiça, da nossa ganância, do nosso consumismo, de toda a nossa arrogância e falta de visão e de amor, podemos acrescentar uma lista enorme ainda de coisas, existem pessoas que não têm o que comer, não têm a porção diária. Por isso, a Bíblia está repleta de Gênesis, Apocalipse, de frases, de versículos, de instruções para a gente cuidar das pessoas que não têm o pão. Ou seja, para a gente não tirar o pão do órfão, o pão da viúva, o pão do pobre, o pão do estrangeiro. São essas 4 pessoas que são chamadas na teologia de persona misere, que significa pessoas miseráveis, que não no sentido negativo, mas pessoas que necessitam da misericórdia. E por isso a oração do Pai Nosso sempre é um puxão de orelha, se eu tenho repartido o que eu tenho com os que não têm. Então ele tem um caráter diaconal muito forte, essa petição do Pão Nosso. Então para nós é uma confiança em primeiro lugar, de que o meu sustento, Deus vai me dar. Mas se Deus me deu o sustento, então eu sou grato a Ele, mas eu também preciso ter os olhos abertos para aquele que não tem. Não é à toa que a igreja, de forma geral, tem se empenhado também nessa causa, né, na diaconia, de proporcionar ou até digamos, de se envolver em situações, em causas que têm a ver com o direito do pão, né? Porque tem pessoas que realmente não têm o de hoje para comer, que dirá o de amanhã. Então é uma petição que nos ensina a ter um olhar e um coração diaconal muito grande, muito grande. E uma confiança plena contra a ansiedade, porque a gente é ansioso, né? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Bom, aí depende de como é que você faz as suas contas também, né? O pão nosso de cada dia também é uma petição que me ensina a ser responsável com os recursos que Deus me deu. Então não adianta querer gastar mais do que eu ganho, me endividar, aí de fato vai faltar o de hoje e o de amanhã. Ou eu tenho que comer vender a janta, vender o almoço para pagar a janta. Né? Nesse sentido, né? Entendi. Nossa, é gostoso bater papo assim, né? Gente, que delícia. João, você tem alguma pergunta? Não, pode seguir, né? Que eu só tô ouvindo. Essa voz da consciência, eu vou falar. Ele só ouve. Então vamos lá. Agora eu acho que é aquela questão assim, né? Que dói, que a gente para ali. Sim. Eu acho que é uma das mais... aquela que no culto a gente não fala, a gente tosse. Né? Daquela disfarçada e tal, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus está ensinando a principal questão que a Bíblia toda traz para nós, que é a salvação. Eu estou pedindo para Deus perdoar o meu pecado. Tá? Dívidas aqui não é uma palavra apenas no sentido econômico-financeiro,
né? Dívida que é aquilo que eu devo para alguém. Eu posso dever o perdão para alguém, eu posso estar devendo consideração, eu posso estar devendo amor, eu posso estar tudo que eu posso estar devendo para alguém. E nós sempre vamos estar em débito, tá? Nós sempre estamos em débito, essa é a primeira questão. Mas aqui também tem a ver com o perdão da salvação, ou seja, de eu poder ser reconciliado com Deus. Só que essa oração, ela tá colocando um critério que daí entra nessa problemática que nós falamos na última live, que você também menciona agora. Então, quando eu digo, Pai, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, os meus pecados, tudo aquilo que eu estou devendo, como ser humano, eu estou pedindo para ele usar um critério, assim como eu tenho perdoado, nós temos perdoado a quem nos deve. Então, eu estou usando um critério, eu como critério. Jesus está dizendo, você é o critério do perdão. Por isso que perdão é o assunto, como a gente falou aquela vez, eu digo assim, eu ainda sou convicto disso, que é o assunto da vida cristã mais complexo, mais difícil, que a gente tem mais dificuldade para aprender, né? Discutir sobre o juízo final, discutir sobre predestinação, isso é fácil. Falar sobre perdão é a coisa mais complexa e difícil, porque a gente luta com isso. A gente tem dificuldade, e Jesus está ainda dizendo, né, de fato, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Esse temos perdoado significa que é uma ação constante já na minha vida, que vem do passado. Eu já tenho perdoado pessoas, assim como eu estou perdoando pessoas, eu estou pedindo para Deus me perdoar. Então, se eu não perdoo, se eu tenho dificuldade em perdoar, se eu vivo a minha vida marcada pela falta de perdão, então eu estou dizendo para Deus em si agir da mesma forma comigo. É claro que Deus, na sua misericórdia, não faz isso. Sim. Ele não faz isso. Ele me perdoa independente de mim. Porque por isso ele mandou Jesus. Ele não mandou Jesus só depois que eu pedi perdão. Ele mandou Jesus primeiro. Jesus já foi morto e ressuscitou para nos trazer esse perdão, para que eu não fique preocupado que tudo dependa de mim. Então, nessa oração existe também uma questão um pouquinho retórica de Jesus. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Só eu preciso ter consciência que já fez. E que porque ele já perdoou, eu posso perdoar. Eu não consigo perdoar sozinho, por mim mesmo. Assim como João vai dizer lá na sua primeira carta, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso pode ser entendido no Evangelho com todas as outras coisas. Eu perdoo porque Deus me perdoou primeiro. Eu amo porque Deus amou primeiro. Né? Eu posso conhecer, amar as pessoas porque Deus amou elas também primeiro. Então, nesse sentido, essa oração ela também nos coloca diante de um Deus que é misericordioso, que sabe que eu tenho dificuldades, e por isso eu estou pedindo, perdoa. Perdoa, mas aí vem o compromisso, assim como eu também tenho perdoado. Então, nesse sentido, são duas dimensões que se cruzam aqui nessa petição. A realidade da minha incapacidade de perdoar, a vontade de Deus que eu perdoe, e por último, para ser a cereja desse bolo, o pedido. Ó Senhor, tu sabe, tu me conhece, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu preciso do teu perdão, eu preciso que tu me ajudes nisso. Então, nunca orem essa oração como algo que tem a ver com a minha, eu já sou, eu sei perdoar, então tá tudo certo comigo. Não, a gente não sabe, né? Então é muito mais fácil a gente reconhecer que a gente não sabe, mas ter no horizonte o que é a vontade de Deus, assim como tens perdoado o teu devedor. Então, aqui tem um caráter de instrução de Jesus que é muito amoroso. Vem dentro desse aspecto de que eu não consigo fazer isso, mas pela misericórdia de Deus, ele não baixa o nível, tá? Ele não baixa o nível, mas ele vem lá onde eu estou e me ajuda a perdoar. Vocês entendem? Ele não baixa a exigência. O critério é esse mesmo, mas ele sabe que eu não consigo, por isso ele vem ao meu encontro, lá embaixo, lá onde eu estou, com as minhas mágoas, as minhas amarguras contra as pessoas, e ele vem lá e começa a me trabalhar esse meu coração tão duro e amargurado, para que eu possa chegar a esse nível de poder perdoar aquele que me tem ofendido.
É aí que entra a questão da humildade, né? Exatamente, Você tem que exatamente, se Márcio. tornar humilde para que ele venha também e te ajude nessa questão. Exatamente. E aí assim, ó, quem sou eu para não perdoar alguém, né? Se eu fui perdoado por Deus. Essa é aquela parábola que a gente trabalhou na Sim. última live, né? Lá de Mateus 18, do credor incompassível. Quer dizer, se eu fui perdoado de uma dívida tão grande, quem sou eu para não perdoar aquele que talvez fez uma coisa que, por mais que me magoou, por mais que é sério, não estou relativizando as dívidas, Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, comparado com o rombo que eu tenho com o meu pecado diante de Deus, nada é comparado ao meu pecado. Nada. Por isso que na parábola os valores lá são diferentes. Sim. Né? Bem diferentes, né? Bem diferentes. Bem diferentes. Mas legal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino. Muito bem. De novo, se a gente pediu para que venha o reino de Deus, o pois teu é o reino significa que o reino é de Deus. Né? E se esse reino é de Deus, então a gente tem literalmente mais uma certeza de que ele não vem com a gente. Né? Se o reino de Deus acontece, de fato a gente tem aí um aspecto bem grande da presença de Deus nesse mundo. Pois teu é o reino, é uma declaração. Tá? Uma declaração de louvor, porque tu és o rei. Tu és o rei. Né? Mas eu acho que nós pulamos uma outra coisa, né, Márcio? E o João já estava olhando aqui para mim. Ai, gente, é hoje. Não fiz a lição de casa, não trouxe cola. E aí eu tô atropelando as coisas. Olha lá. Você precisa ver a cara do João aqui agora. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é isso aí, João. Eu acho que eu tô caindo em tentação, ó. Eu tô caindo em tentação. Eu tô assim, viajando na maionese mesmo. Vai lá, volta, Roger. Não nos deixes cair em tentação. Interessante, Jesus foi tentado, né? Algumas vezes, inclusive. Né? Pois é, então ele não orou certo essa oração, porque se ele foi tentado, não nos deixes cair em tentação. Né? Cair em tentação é diferente ainda de ser tentado. Ser tentado nós somos todos os dias, certo? Eu sou tentado a abandonar a Deus diante do sofrimento. É só bater o sofrimento na minha porta, eu sou tentado a, vamos dizer assim, acho que Deus não me escutou mesmo, acho que esse negócio de crer em Deus não funciona, então não vale a pena. Eu sou tentado a, no âmbito da ética, talvez a fazer coisas que não correspondam com a vontade de Deus, né? Por isso que a oração pela vontade de Deus está lá em cima também. Se eu oro pedindo para que a vontade de Deus seja feita, eu tenho também condições de não cair em tentação. Né? Porque eu estou pedindo para Deus me ajudar a entender qual é a vontade dele. E se a vontade dele é que eu não vou extorquir as pessoas, então eu não vou sonegar coisas, extorquir coisas, né? Seja na questão ética, ou eu não vou difamar pessoas, né? A fofoca e essas coisas todas, né? Tudo aquilo que tem a ver com aquelas listas todas nossas da Bíblia, que tem a ver com o nosso contexto de comportamento ético-moral. Mas, principalmente também a tentação de eu, de fato, me afastar de Deus. Eu sou tentado a querer resolver as coisas do meu jeito, a fazer a minha vida sozinho. Né? Não é à toa que o Sermão da Montanha, no qual a oração do Pai Nosso está inserido, termina com aquela parábola de Jesus dos 2 fundamentos. Né? Quem ora o Pai Nosso está construindo a sua casa sobre a areia. Desculpa, sobre a rocha. Ai, que bom! Sobre a rocha. Que bom, que Nossa, bom! Olha só que coisa. Sobre a rocha, né? Ou seja, ele está construindo a sua vida sobre a rocha porque ele está dizendo para Deus, Deus, que a tua vontade seja feita. E por isso não me permitas, não me deixes cair na tentação, porque se eu construir a casa na areia, do meu jeito, eu já estou caindo em tentação nesse processo. Né? Então não me deixe cair em tentação. E Jesus foi tentado. Ele foi tentado várias vezes, e um dos textos mais clássicos é aquele lá no início do ministério dele. Ele foi tentado 3 vezes pelo diabo, e qual foi a perguntinha do diabo? Se tu és filho de Deus. Jesus tinha sido batizado, ele nem precisava ser batizado, ele é Deus, mas ele se botou na fila dos pecadores, foi batizado por João Batista, e no dia do seu batismo o céu se abriu, desceu aquela pomba sobre ele, e ouviu a voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu vou cumprir a minha vontade. E Jesus entendeu isso.
E qual foi a tentação? No capítulo, logo no texto seguinte. Se tu és filho de Deus. Tá? Então, onde é que nós somos tentados a mais? Não é nas questões éticas e morais. É se de fato nós entendemos que fomos perdoados por Deus. Se nós de fato temos certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Porque ali a gente sempre de novo acha que tem que buscar, a gente tem que agradar a Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para esse Deus nos ajudar e por isso eu sou tentado. Eu sou tentado a não entender o evangelho da graça e pela fé. Como luteranos, a gente aprendeu a dizer isso da boca para fora muitas vezes, que nós somos justificados por graça e fé. Mas está cheio de luterano que não tem certeza de salvação porque ele acha que depende dele. Depende de quantas reuniões ele foi presidente do presbitério. Né? Depende de quantas músicas ele cantou no coral. Depende de quanto dinheiro ele coloca na oferta. Né? Então, isso está tudo errado. Eu vivo pela graça e pela fé. E eu sou tentado a achar que depende de mim. Essa é a maior tentação. Em função disso, vem todas as outras. Né? Eu sou tentado a comprar o que eu não preciso, eu sou tentado a falar mal do outro para tirar vantagem, vocês entendem? Daí vem toda essa lista bem braba que nós temos aí e que nos separa de Deus. Agora, uma coisa é importante a gente distinguir. Deus não tenta ninguém. Embora no texto da tentação de Jesus está escrito que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Deus em si não nos tenta, mas ele, para nos ensinar, pode permitir que tentações venham. E por isso a oração do Pai Nosso é: Senhor, não permitas que eu caia nas tentações que vêm no meu dia a dia. O que Deus faz é provar a minha fé. E aí vem uma diferença muito importante. Qual é a diferença de provação e tentação? A provação significa que eu sou provado na minha fé, eu passo por momentos difíceis, onde eu sou provado até as últimas circunstâncias a permanecer fiel, não só à palavra de Deus, não só a Deus, mas também aos princípios dele, para que eu possa ser aproximado de Deus. A provação me permite ficar mais perto de Deus. A tentação, essa não. Essa vem do tentador mesmo. Ela quer me separar de Deus. A tentação me separa de Deus e da sua palavra. A provação me aproxima de Deus e da sua palavra. Só que o limite é bem tenso ali. É bem tênue entre a tentação e a provação. Na provação eu posso ser tentado a abandonar a fé. Na provação eu posso ser tentado a não ser fiel à minha esposa. Na provação eu posso ser tentado a não ser fiel no meu trabalho, a cair na corrupção, a lavar dinheiro, né, lavagem de dinheiro, ou a falar mal de uma outra pessoa para eu ter a vantagem. E assim vai. Né? Então, na provação, eu sou tentado. E por isso a oração do Pai Nosso é um pedido para que nesse momento da provação eu não deixe aquilo que eu aprendi da palavra de Deus, que eu não deixe de me submeter à vontade de Deus e ao mesmo tempo seguir os seus princípios, que estão na palavra dele. Acho que agora é aquela partezinha, né? Eu já vou até perguntar, assim, né? Olha o João, nossa, o João vai pegar tanto no meu pé, gente. O duro que o povo também vai, mas tudo bem, sabe? Acho que é emoção. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Vou deixar o amém para depois. Isso. Bom, a oração do Pai Nosso, ela termina com aquilo que a gente chama de doxologia, uma palavra bem difícil, né? Doxa significa glória, e doxologia é uma fala de glorificação, onde a gente glorifica a Deus. Então, no final da oração do Pai Nosso, nós temos exatamente essa glorificação a Deus, pois teu é o reino, então, tu és o rei, teu é o poder, Deus é todo poderoso, e tu é a glória. Essas três coisas são manifestações, são atributos de Deus, são coisas que pertencem a Deus. O reino é dele, o poder é dele e a glória é dele. A mim não tem, eu não sou o rei, eu não tenho todo o poder, inclusive o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, como diz Jesus para Paulo, né, em 2 Coríntios 12, e ao mesmo tempo eu também não tenho a glória, não sou eu que sou glorificado.
né? Então são três coisas que nós, como pessoas que cremos em Deus, nós manifestamos, nós dizemos isso como manifestação do nosso louvor a Ele. São três palavras que perpassam de Gênesis a Apocalipse, né? Que o reino é dele, que ele tem todo o poder, que está tudo sob o controle dele. Quando eu digo que teu é o poder, eu estou dizendo, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Mesmo que o meu mundo está de cabeça para baixo aqui, eu estou sem botar os pés no chão, porque está tudo virado, está tudo um caos, eu consigo ainda permanecer firme contigo, porque eu sei que tudo está no teu controle. Não, nada foge do controle das tuas mãos. Isso é uma declaração de fé, gente. E declaração de fé eu não preciso enxergar para crer, né? A gente crê para ver. Essa é a questão. Também o reino. Às vezes a gente se pergunta, tá, Deus, tá, o teu reino veio, mas por que tem tanta injustiça nesse mundo? Né? Por que mesmo que tu viesse já tantos anos atrás, isso não acaba de uma vez? Por que tu não vem logo, Senhor? O livro de Apocalipse termina com uma afirmação de Jesus dizendo, eu venho sem demora, e a igreja, a noiva, dizendo, junto com o Espírito, ó, vem, Senhor Jesus. O livro de Apocalipse termina com esse clamor do Pai Nosso, né? Porque se sabe que o reino é de Deus. E a glória, gente, a glória também é uma expressão da presença de Deus. A glória no Antigo Testamento é uma luz tão forte que ofusca, eu não consigo olhar, né? É a glória que estava lá dentro do Santo dos Santos, é a glória que tem a ver com a luz de Deus, da revelação dele, que os meus olhos não conseguem enxergar. E por isso eu não consigo subsistir diante dessa glória. Mas, quando eu digo a glória é tua, Senhor, é porque eu estou reconhecendo que Ele é o criador de tudo, é o mantenedor de tudo, e é aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória, né? E que ele é Deus. Então, eu estou dizendo que tu és Deus e ponto final, né? Não tem mais uma outra coisa depois, né? E aí vem a parte final, que é para sempre. Esse para sempre tem essa dimensão do Salmo 90, né? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. De eternidade em eternidade, tu és nosso Deus. Então é dentro dessa perspectiva que o Pai Nosso termina, que o teu reino, o teu poder e a tua glória seja para sempre, é porque Deus é de eternidade em eternidade. E aqui, de novo, vem o reconhecimento de que eu sou um serzinho, pozinho da terra, que em mim mesmo não tenho dignidade, mas que a minha dignidade vem desse Deus, que tem o seu reino, o seu poder, a sua glória, que se importa comigo, que me permite chamá-lo de Pai, que está preocupado com as minhas tentações, que sabe que eu não sei perdoar, que eu tenho dificuldade nisso, que sabe que eu sou ansioso e fico preocupado com o dia de amanhã, e por isso ele me ensina a orar pelo pão de hoje. Ele sabe que a minha vida nem sempre santifica o seu nome, e por isso essas orações, essas petições estão no Pai Nosso. É um privilégio que Jesus ensinou exatamente as coisas que ele mesmo sabe que a gente não consegue. E por isso o discípulo lá perguntou para Jesus, pediu para Jesus, né? Ensina-nos a orar, Senhor. Então, a oração do Pai Nosso, gente, ela é uma riqueza tão grande. E que, infelizmente, nós temos dois problemas aqui. Tem igrejas no Brasil, infelizmente, eu não quero citar nomes aqui, mas talvez vocês conheçam, que não oram a oração do Pai Nosso, em lugar nenhum. E as pessoas que participam dessas igrejas não têm essa experiência de orar o Pai Nosso no culto, muito menos na sua espiritualidade pessoal, porque eles entendem que isso é uma oração que vem lá do catolicismo, que vem, é uma coisa que é uma ladainha, que é só uma coisa formal, que não tem nada. E isso, por um lado, é verdade. Nós temos esses dois extremos. Então, eu não oro a oração do Pai Nosso porque é uma ladainha, mas infelizmente tem igrejas também, outras igrejas, e infelizmente aqui nós temos que dizer que no nosso contexto também pode acontecer isso, que a gente liga o automático e Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso está tão imbricado já na nossa liturgia que a gente já ora sem saber do que está orando, né? Que a gente faz ela inclusive como uma oração mágica. Ora o Pai Nosso, né? Ora 10 Pai Nosso e está resolvido o teu pecado. Isso é de uma tradição cristã. Ou então aqueles que vão orar o Pai Nosso, porque tem que orar o Pai Nosso, porque daí vai ser curado. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou, vai no teu quarto, né? E ora assim. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Nessa dimensão do teu quarto, essa oração transcendeu para a igreja,
para a comunidade, para a liturgia do culto, mas ela não é uma ladainha, ela não é um repeteco, ela não é expressão de uma coisa que a gente lê sem saber do que está lendo. Por isso ela é muito séria, né? E quem sou eu para rejeitar a oração que Jesus ensinou, né? Então, quem são essas igrejas que acham que não precisam orar o Pai Nosso? Né? Então, é muito sério isso. E para nós, cuidado para a gente não transformar a oração que Jesus ensinou numa mera palavra aleatória que sai da nossa boca. Uma palavra recitada ali só, né? Isso, exatamente. Né? Talvez a dica seria assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Quando você ora essa primeira petição, já agradeço, obrigado que tu és esse Pai que tens uma aliança comigo. Santificado seja o teu nome. Senhor, tu sabes que eu estou com dificuldade de santificar o teu nome. Eu tenho envergonhado o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, me ajuda, porque hoje está difícil. É a tua vontade. Né? A gente quase deveria, assim, orar cada uma frase do Pai Nosso no culto e esperar 2 minutos para cada um fazer a sua própria oração ligado à petição, e aí vai para a próxima. Se você não pode fazer isso no culto, porque daí também seria meio estranho, faça isso em casa. Ore, Pai Nosso que estás no céu, e pensa, o que tudo eu posso colocar aqui? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, tu sabes que hoje está difícil. Né? Eu não sei como é que eu vou pagar as contas no final do mês, me ajuda. Né? Me ajuda a não ser ansioso. Me ajuda a cuidar do dinheiro que tu me das. Né? Me ajuda a ser responsável com isso. Senhor, me abre os olhos. Quem hoje eu posso ajudar que não tem o pão? Né? Percebem? Quando você ora cada uma dessas petições, faça a tua oração pessoal junto. E no culto, talvez vai ser tão rápido que a gente não vai conseguir lembrar tudo. Mas aí você ao orar, ore mesmo com consciência, não por botar palavras só porque a gente tem isso fixo no culto cristão. Falta a última palavra. Sim. Amém. Essa palavra também é uma palavra muito especial. A palavra amém vem do hebraico. É uma interjeição. Né? No português, né? Nas gramáticas, nós temos interjeições, né? Que são palavras que expressam por escrito sentimentos, certo? Assim como a gente tem ufa, né? Psh, né? São interjeições, né? Que a gente faz, né? Ou oba, né? Que legal, né? Assim, são expressões que expressam sentimentos. O amém, no hebraico, vem do verbo aman, que significa confiar, que significa crer, que é esse crer que eu falei antes da submissão, que significa eu me rendo diante de Deus. É um verbo que é usado para fé no Antigo Testamento. Dessa raiz vem a palavra emuná, que significa fé. Fé e confiança, né? Confiança mesmo, né? De confiar em Deus. Deus é confiável, eu posso crer nele porque ele é confiável. Só que a gente diz, né? Amém, então que assim seja. Quase como quem diz, Deus, se não for assim, então não brinco mais, né? Que assim seja conforme eu quero, né? Não, você pode entender o amém como que assim seja, mas essa tradução ela não corresponde 100% ao que significa. O que significa Senhor, eu me submeto. Amém significa eu me submeto à tua vontade. Eu oro, mas eu me submeto ao teu ouvir e ao teu responder. Né? Ou então eu posso também traduzir amém por sim, Senhor, eu creio e eu confio. Então não está errado você dizer que assim seja, porque esse assim seja tem essa perspectiva de que seja conforme a vontade de Deus. Isso que eu ia te colocar agora, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido. É que parece que às vezes a gente pode interpretar do outro lado. Né? Que assim seja, Deus, e se não for diferente eu não brinco mais. Não, na verdade significa, Senhor, que assim seja conforme a tua vontade. Eu vou me submeter à tua vontade. Isso não vale só para a oração do Pai Nosso. O amém a gente usa desde a tradição bíblica no final de qualquer oração. Então é como que você está deixando assinado a tua oração, mas com uma assinatura que tem a ver com Deus, com o agir dele. Né? Ou seja, que tem a ver com aquilo que eu espero que Deus faça, mas não com aquilo que não com a minha expectativa em si, mas com aquilo que é do agir de Deus. E por isso a oração, ela é como um sinaleiro, né? Tem 3 cores. Deus pode dizer não, então é um vermelho.
Deus pode dizer um sim, é um verde, mas geralmente Deus gosta de dizer o amarelo, espere. Né? Atenção. Atenção, né? Espere o momento certo, mas o que é mais legal é que Deus ouve. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, né? A gente canta essa música, isso está lá no Salmo 66. Então, aqui a gente percebe que esse amém, ele é de fato, assim, existem duas palavras da tradição hebraica que nós herdamos na liturgia do culto, é o aleluia e o amém. O aleluia é louvado seja Deus, o amém é eu confio em ti, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Que assim seja, porque eu confio, porque eu creio em ti. Nossa, foi bom, né, João? Foi bom. Foi bom, foi muito legal. Nem vou começar a prolongar muito nosso papo aqui, senão daqui a pouco a rádio corta e a gente não consegue colocar tudo no ar. Mas, Roger, foi muito legal, tá? Esse bate-papo, assim, bem espontâneo. Desculpa meus erros aqui, tá? Não, capaz. Todos assim, nós erramos. Eu acho que eu tava empolgada, não sei o que aconteceu aqui. Mas tudo bem, faz parte. Programa ao vivo, acontece as falhas técnicas, né, João? Tudo certo. Então tá, Roger, mais uma vez, obrigada. Espero poder contar com você no próximo ano. Tá? Muito bem, com pra certeza. gente bater um papinho. Você já falou dos 10 mandamentos. Eu acho que. Nossa, do credo apostólico. Então, aquela hora já veio o credo. Enfim. Vai ter aula de catecismo na Lollapalooza. Vai. Uma formação assim online aqui pela Lollapalooza. Mas valeu, Roger. Eu te agradeço assim de coração. Que Deus te abençoe no teu trabalho. Você tem um jeito especial de passar a mensagem assim, bem leve, bem gostoso, bem descontraído. Isso faz com que a gente entenda, de fato, tudo que tá... Todos esses mistérios da palavra de Deus. Né? Eu que agradeço, Márcia, João, e que Deus abençoe também vocês no Ministério da Rádio, aí da Comunidade Luterana de Pires, e também a todas as pessoas que nos ouviram aí nesse programa especial. Valeu, Roger. E para encerrar, queria mais uma vez agradecer ao Roger pela participação aqui na rádio, no nosso programa de hoje. Queria desejar a todos também um restinho de semana abençoado. Que Deus esteja conosco, nos protegendo e cuidando. Isso aí, espero que o programa de hoje tenha sido supim para você que nos ouviu. Um excelente final de semana, na semana que vem nós estamos de volta. Até a próxima. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois